Como surgiu o Access Consciousness? Como é feita a distribuição dos 32 pontos e seus benefícios para a saúde? Você já ouviu falar do coquetel de 28 energias? Estas e outras perguntas serão respondidas por Sandra Piedade, que possui formação em constelação familiar sistêmica, crânio sacral, florais de Saint-Germain, tarô, e em 2013 conheceu a Access Consciousness e em 2015 facilitou seu primeiro curso de barra de Access em São Paulo. Se você tiver dúvidas sobre o tema abordado, a melhor forma e a mais rápida é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Lembre-se de curtir o nosso canal e compartilhe o link deste vídeo com os amigos. Que as melhores energias cheguem até você. Olá, Samuel, muito grata pelo convite de participar do seu programa Consciência Próspera, e para mim é um imenso prazer estar aqui com todos vocês. Bom, Access Consciousness começou com Gary Douglas, que mora nos Estados Unidos, e começou quando ele percebeu que a vida dele não estava caminhando mais. Ele estava com questões financeiras, no relacionamento, no trabalho, enfim, estava meio que tudo desmoronando. E aí ele começou a fazer perguntas para o universo, né? Perguntar a ele próprio, ao universo, que mais ele poderia fazer, o que mais ele poderia criar que fosse uma contribuição para todos, para a vida, que trouxesse mais expansão, facilidades, enfim. E aí ele começou a canalizar algumas mensagens, algumas situações, e ele percebeu que isso estava alinhado com as perguntas que ele vinha fazendo, né? E até um dia que um amigo dele, que é quiroprático, o convidou para uma sessão, na sessão de um cliente que parece que não estava vendo muito sucesso ali no tratamento, e o amigo chamou: Gary, será que você não pode vir aqui? Quem sabe você canaliza alguma coisa para o meu cliente e tal. E aí Gary foi, e ele canalizou 32 pontos das barras, né, que são esses pontos que a gente traz aí das barras de Access, e ele percebeu que isso era uma terapia incrível, eram pontos, eram barras que, quando tocadas, traziam cura para aquele corpo que estava ali. E aí, assim surgiu Access Consciousness. Foi a partir daí que ele começou a desenvolver vários programas e várias ferramentas para contribuir para todos. São 32 pontos na cabeça, que nós chamamos de barras, e cada barra dessa está relacionada a um aspecto da vida. Então, nós temos a barra do dinheiro, do controle, da criatividade, da alegria, da tristeza, da cura, da sexualidade, enfim, são 32 aspectos da vida relacionados com cada uma das barras. Então, quando essas barras são tocadas, quer dizer, a gente toca uma por vez, ou um conjunto de 3 barras cada vez, e quando elas são tocadas, tem o efeito de dissipar todos os pontos de vista, limitações, crenças, o que quer que esteja aí relacionado a esse aspecto, né? Então, quando eu toco a barra do dinheiro, por exemplo, eu libero questões que estejam relacionadas com o dinheiro. Conforme a gente vai liberando essas crenças, esses pontos de vista, as limitações relacionados a esses aspectos que eu acabei de dizer, existe um efeito no cérebro que demonstra menos estresse, menos agitação, menos conteúdo que causa dor, bloqueios, enfim. E isso está demonstrado por um trabalho feito pelo Dr. Fanning, que é um neurocirurgião,
que acompanhou uma sessão de barra, ele monitorou essa sessão e a gente pode ver nesse vídeo, passo a passo, os efeitos de um cérebro antes da sessão, durante e como fica depois. E esse médico ficou inclusive muito surpreendido com a rapidez que esse cérebro ficou assim no estado, caminhou de um estado de estresse extremo para um estado de absoluta calma. Esse vídeo está disponível no YouTube, está disponível na minha página do Facebook, ele é bem fácil de ser encontrado e dá uma ideia bastante clara dos efeitos das barras quando são tocadas. Olha só, né? Cuidados com o corpo para uma vida saudável é algo importante que a gente sempre está pensando em fazer, se programando, enfim. Agora, para a Axis é bastante interessante porque a gente tem um cuidado com o corpo um pouquinho diferenciado desses cuidados que a gente vê aí em revistas, nesses programas de começo de ano, né? Que a gente se compromete com dietas, enfim. Na Axis, o corpo é completamente parte de nós e ele tem uma importância, ele tem uma consciência e ele é o nosso aliado, né? Então, é como se eu pudesse ter, como não, a gente realmente tem o corpo como um ser que está conosco e que nos auxilia a fazer escolhas, a identificar a situação que é mais favorável para mim em determinados momentos, né? E a gente tem ferramentas dentro da Axis para aprender a fazer essa consulta, para aprender a ouvir o corpo. Então, o que acontece é que, por exemplo, a gente pode perguntar se determinada situação, naquele momento, é boa para mim ou não. Posso perguntar para o corpo, você quer vestir essa roupa hoje? Você quer comer determinado alimento? Que isso são as coisas mais básicas. E aí eu vou percebendo no corpo se está leve, se está pesado, né? O leve, a gente tem na Axis, que o leve é algo que me dá uma certa expansão, uma certa alegria, uma certa leveza mesmo, e isso é uma verdade para mim. E quando ele é pesado, contrai, é uma energia que você fala, não quero muito, a gente tem que, opa, isso aí nesse momento não é adequado. Então, fazendo essas perguntas, você pode fazer qualquer escolha, desde as coisas mais simples, do que o seu corpo vai querer usar ou comer naquele dia, como escolhas mesmo, como será a minha vida se eu fizer esse curso hoje, ou se eu procurar fazer determinado trabalho, ou se eu convidar determinada pessoa para uma parceria, enfim, a gente tem o corpo como um completo e total aliado na nossa criação, né? E aí, claro, o cuidado que você tem com ele começa, inclusive, com essa atenção que você começa a dar, esse acolhimento que você dá a você mesma, ao seu corpo, de uma forma bastante consciente, né? E diferente do que a gente normalmente vê, que não se trata apenas de ir para a academia e cuidados assim. Essa pergunta é ampla. Eu diria hoje que consciência, ela abrange a espiritualidade. Para mim, é algo mais expansivo, né? Depois que eu comecei a usar as ferramentas da Axis e trabalhar com a Axis Consciousness, eu percebo que eu caminhei de um lugar onde eu me considerava um ser espiritual e com práticas espirituais e que tinha ali minhas ferramentas, meus apoios, enfim, para um lugar de expansão onde eu me reconheço hoje como um ser infinito e que está em comunhão com o todo. Então, a consciência abrange tudo, né? Inclusive a espiritualidade dentro do que você está me perguntando, e ela não julga nada. Então, consciência é o que abrange tudo, não julga nada. Então, eu diria que é algo maior, que é algo mais amplo. E a gente, como ser infinito, quando começa a se reconhecer com essa força, com essa potência, com essa característica, a gente começa a ver que existe essa expansão, né?
e existe essa comunhão com o todo mesmo, todo o universo. Existe uma sintonia, uma sinfonia, uma cocriação, algo que a gente brinca e vai criando, e o universo nos tem nas costas, ele nos suporta completamente. É só a gente aprender a se relacionar. E na Axis as ferramentas são justamente para que você, para que todos possamos aprender a se relacionar com esse universo, a ter essa comunhão e co-criar a nossa vida de uma forma leve, alegre e expansiva. São inúmeros benefícios. A gente pode pensar em pensar nos benefícios em termos particulares, a partir do processo de correr as barras ou dos processos corporais, porque eu também não disse ainda que além das barras a gente tem vários processos corporais que são trabalhos, toques feitos no corpo que também liberam tensões, crenças, enfim, toda essa bagagem que a gente traz aí, inclusive de outras dimensões, de outras vidas. E os benefícios são que, por exemplo, nas barras, como eu disse, você toca essas barras e você libera, literalmente, todo o conteúdo que tem aí na sua cabeça, no seu corpo, no seu ser, relacionados com aqueles aspectos. No corpo acontece a mesma coisa, né? Existem processos corporais onde o corpo, quando tocado, percebe também, começa também a liberar o que quer que esteja travado ali. Então, por exemplo, uma crença, uma mentira que a pessoa comprou, questões de abuso, enfim, são inúmeras formas que a gente pode trabalhar e que o corpo, quando tocado, alivia essa tensão, esse histórico. Lembrando que o corpo, ele gosta de receber, então, quando ele é tocado, ele está também trabalhando, a gente está trabalhando o receber de uma forma ampla e integral, porque nós, nessa realidade, não aprendemos muito a receber, né? A gente vem de uma cultura mundial, planetária, de que a gente tem que fazer, a gente tem que responder, a gente tem que acertar, a gente tem que isso e aquilo. E nós não aprendemos a receber, né? E quando esses processos são feitos, né, que o corpo recebe o toque, recebe a terapia, recebe a informação, ele se abre para receber qualquer coisa. E aí você consegue receber mais amigos, mais trabalho, trabalho próspero, né? Essas coisas que atividades que você gosta de fazer, mais dinheiro, mais tudo na sua vida, né? Então, eu diria que esses, entre tantos outros, são os objetivos principais, né? São os benefícios mais marcantes que a gente tem com a terapia. Eu conheci a Axis em 2013, foi um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que a gente estava conversando tal, sobre umas questões, e ele me sugeriu, ele falou, eu acho que você deveria dar uma olhada aí no site da Axis, eles têm uns livros interessantes, talvez se interesse por eles, e foi o que eu fiz, eu consultei, vi que era um universo absolutamente gigante, muita coisa que eu nem entendi naquele momento, mas aí eu vi que tinha lá curso de barras. E nesse momento era interessante porque eu estava inscrita para um curso de crânio sacral. Eu estava acabando de programar uma viagem para fazer um curso de crânio sacral e aí eu vi que estava relacionado, eu falei, opa, eu quero ver isso. E aí foi uma identificação, assim, não passou pela minha mente, foi apenas um chamado que eu falei, oba, vamos ver o que é isso. E foi muito interessante, porque em 2013 a Axis ainda não estava no Brasil, né? Depois eu soube que algumas amigas aí, que hoje são minhas amigas, já também tinham feito algum contato, mas oficialmente e publicamente a gente não tinha nada no Brasil. E aí o que eu fiz? Fui procurar onde é que era a aula mais próxima e mais viável para mim naquele momento. E eu me lembro que foi um feriado de 25 de janeiro, onde eu podia pegar 3 dias, emendar, aquelas coisas, e fui para La Paz. Meu primeiro curso foi em La Paz
e voei para lá para fazer a formação. E assim começou o meu contato com Access Consciousness. E depois disso eu fui tendo contato, eu ainda estava numa outra atividade, enfim, as coisas ficaram... assim, a gente foi permeando esse campo, ainda não existia no Brasil e tal, então as coisas foram passo a passo nesse momento. Até que em 2015 eu iniciei a Access Consciousness em São Paulo, né? Ela já estava um pouquinho mais presente no Brasil, e aí eu trouxe para São Paulo, e hoje está uma expansão, tem bastante gente já praticando, e a gente está iniciando Access em algumas cidades. Eu já tive a felicidade de iniciar Access em algumas cidades do interior, como São José do Rio Preto, São Carlos, e levei também muita coisa para Salvador, e aí a gente está expandindo. E em São Paulo hoje a gente já tem bastante praticantes de barras, facilitadores, enfim, está numa expansão bastante grande, interessante e bem-vinda. Bom, isso na verdade está relacionado com o facelift, né? Normalmente a gente dá uma publicada assim, quando tem o curso, fala, venha conhecer esse coquetel de 28 energias e tal. Na verdade, o facelift é um dos processos de Access que tem o efeito de também cuidar do seu corpo, do seu sistema como um todo, mas com visíveis efeitos de rejuvenescimento que o seu rosto mostra sem sombra de dúvidas. E aí, o que a gente chama de coquetel de 28 energias, são energias que são ativadas, na verdade, quando eu faço o processo. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar principalmente no rosto da pessoa, nas rugas, e onde qualquer ponto ali que esteja mostrando um determinado bloqueio, e aí eu vou chamando determinadas energias, eu vou ativando energias como soma zero de trauma, memória celular, MTV-SS, que é um outro processo corporal. Então, quando eu ativo isso, o corpo começa a acordar e a buscar aquilo, ou aquela forma, aquela saúde que ele tinha antes, a juventude que tinha antes. Então, é isso que a gente chama desse coquetel, né? Na verdade, são energias ativadas para causar esse efeito de bem-estar e rejuvenescimento no corpo. Bom, eu acho que há vários fatores, né, do porquê ficamos doentes, mas hoje, para mim, eu diria que nós adoecemos porque não lembramos, não reconhecemos quem nós somos, né? Então, a partir do momento que eu esqueço quem eu sou, quem somos mesmo, esse ser infinito, que tudo pode, de que tudo é capaz e que veio para essa realidade para se divertir, a gente começa a adoecer, né? Então, eu acho que quando a gente esbarra nessas crenças, nas limitações do eu não posso, eu não consigo, isso é feio, isso é errado, ai, o que vão dizer de mim, e etc., a gente começa a adoecer, a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente deixa de expressar a nossa potência, de expressar a nossa voz, aquilo que a gente realmente é, e eu acho que a partir desse momento, pelo menos a minha percepção é que a gente começa a adoecer a partir daí. E aí outros fatores se somam, né? Enfim, mas é o que eu diria nesses 10 segundos. O estresse é esbarrar nesses pontos de vista, nessas limitações, nessas mentiras que a gente compra o tempo todo. É ficar num trânsito maluco, numa cidade poluída, sem conhecer as ferramentas que te podem tirar desse lugar, né? Porque na Access a gente tem muitas
ferramentas, e as principais são fazer perguntas, né? Então a gente vive sempre perguntando, até virou uma brincadeira já, como isso pode melhorar, o que mais é possível aqui. Então, e aí é interessante que conforme a gente vai fazendo mesmo essas perguntas, vai se familiarizando com elas, a gente vai vendo que se abrem infinitas possibilidades, o universo vai realmente cooperando. E aí eu vejo assim que às vezes eu estou num trânsito horroroso e aí vou perguntando como pode melhorar isso, o que mais é possível aqui, universo, que mágica eu posso ser para que isso flua, e mandamos umas contribuições aí, e que também é uma outra ferramenta que a gente usa, e de repente a gente vê que tudo se resolve, o trânsito abre, meu carro passa. Então eu acho que uma forma do estresse, de criar esse estresse, é não conhecer a potência que você é, não reconhecer o que você tem nas mãos para poder deixar a sua vida mais fácil, mais alegre, com mais expansão, mais leveza, né? Enfim, vamos desestressar. A Access te dá realmente ferramentas, possibilidades de não estressar mais. Além das perguntas que eu acabei de mencionar, né, que você faz perguntas para o universo e aí você vai conseguindo caminhar com mais leveza, a gente tem na Access o que chamamos de frase aclaradora. A frase aclaradora é como uma varinha de condão que você tem. É como se eu dissesse sim, sela, bim, 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 tchum, e tudo se dissolve. Aí você pode não acreditar muito, mas funciona e eu convido vocês todos para experimentarem. Então, a frase qual é? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as noves, curtos, garotos e aléns. Então, o que é exatamente isso? Bom e mal, certo e errado, são conceitos polarizados, né? Que, na verdade, se a gente tiver a consciência de que tudo é um ponto de vista interessante, eu não me prendo mais naquilo que eu entendo, que é certo, que é errado, que é bom ou que é mal, porque realmente é tudo um ponto de vista. E o que é certo para mim pode não ser para o outro e assim vai. Então, se a gente viver e passar até a consciência e assimilar e trazer para o nosso presente de que tudo é um interessante ponto de vista, eu não me enrosco mais naquilo que eu entendo ou poderia entender estar certo, errado, bom e mal. O POD/POC significa ponto de... na verdade é uma sigla em inglês, que é Point of Destruction, Point of Creation, que isso seria o ponto de criação e o ponto de destruição daquela situação com a qual eu estou lidando, né? Porque nós somos criadores do nosso destino, da nossa realidade, embora a gente não goste muito disso, não entenda como eu posso ter criado uma dificuldade na minha vida, mas a verdade é que a gente cria tudo sim. E quando a gente cria desse lugar, a partir desse lugar de limitação, onde eu tenho essas crenças ainda, né, crenças, mentiras, enfim, eu crio de um lugar onde eu não estou totalmente livre, né? Eu crio tendo o meu passado, a bagagem dos meus ancestrais como ponto de partida, né? E aí, quando eu escolho desfazer esses conteúdos, eu posso criar a partir de um lugar absolutamente neutro, de um lugar absolutamente expandido, onde eu não tenho mais essas crenças de que está certo ou está errado, ou o meu pai fazia assim, eu vou fazer também, enfim. A gente começa a viver e a criar a partir de um lugar de total liberdade, né? E isso faz muita diferença. Então, POD/POC, todas as 9, são 9 situações da vida em que contribuíram para aquela situação. Então, tem aí como exemplo momentos em que você se sentiu tão triste, tão desvalorizado, tão insignificante, e aquilo de alguma forma se cristalizou no seu corpo, né? Então, quando eu falo todas as 9, eu vou nessas situações, isso eu dei apenas um exemplo, são 9 outros itens, né? Em que eu então vou ali e também desfaço esse nó, essa cristalização que ficou gerada ali no corpo, né? E a partir daí também eu tenho mais uma contribuição para poder fazer as escolhas a partir de um lugar
de mais neutralidade. Garotos são como bolhas de sabão, são como brincadeiras de garotos, né? Lembra quando a gente soprava ali de pequeno, pelo menos eu fazia bastante isso, né? As bolhas de sabão, as crianças hoje ainda brincam assim. E aí vamos supor que cada bolha seja um problema que você tenha, uma questão. Aí você estoura uma bolha na crença, na esperança de que, poxa, agora essa bolha não existe mais, esse problema eu resolvi. Só que embaixo daquilo surgem outras zilhões de bolhas, né? Então você vê que na verdade nunca acaba. Então quando eu abranjo garotos, eu também vou cuidar de todas essas bolhas para ir no ponto de criação dessas situações, dessas bolhas todas, vou cuidar do padrão específico que está ali e destruir, descriar, ou seja, energeticamente desfazer isso para também ganhar mais espaço e liberdade para a sua criação a partir daí, né? E você me pergunta, preciso saber quais as situações, tudo? Não, a gente não precisa sequer conhecer aquilo que está realmente envolvido, porque muitas vezes a pessoa vem para um consultório, por exemplo, trazendo uma questão de dinheiro, né? Ou de dificuldade de conseguir emprego, mas aí conforme a gente vai caminhando, a gente vê que não tem nada a ver com dinheiro, nem com trabalho, enfim, que a questão é uma outra coisa, né? Então aí você trata um outro aspecto, trata, sei lá, sexualidade, e aí você vê que tudo se resolveu. Então você não tem que ter consciência, assim, clareza no exato ponto que você está tratando. Basta você cuidar desses garotos, né, dessas bolhas como um todo, e o seu corpo consciente, o seu ser infinito consciente vai saber exatamente o que ele tem que fazer para liberar aquela questão ali. E então falei curtos, garotos e a lens. A lens é um outro item da frase e que quer dizer exatamente questões que me fizeram congelar de alguma forma. Então, acontece com muita frequência quando a gente recebe uma notícia ruim, né, que a gente, sei lá, um acidente de uma pessoa querida, alguém que teve um problema sério, ou então uma conta enorme que apareceu para você pagar e você não estava esperando, uma multa de carro, né, que você também não estava aguardando, e aí você fala, agora já tenho 21 pontos na minha carteira. Enfim, situações assim que me levam a um susto, e aquele choque me congela por alguns segundos que sejam, e isso fica no corpo, né? E aí sempre, como o corpo tem essa memória e tal, sempre eu vou estar esbarrando naquela questão. Então, quando eu falo também a lens, eu desfaço toda essa solidificação que ficou aí. Então, assim funciona a frase, tá? A frase também está melhor explicada no YouTube, você pode procurar por Clearing Statement, ela está lá legendada, explicada pelo Dr. Dan Heer, que é hoje o co-criador de Access Consciousness, e aí você também poderá compreender melhor, ou em outras palavras, o que eu acabei de dizer. Mas esses são os efeitos da frase. Farinha de condão para diluir, acabar com os seus problemas. Qualquer pessoa pode aprender, pode brincar com isso. Isso é o que é interessante na Access. Qualquer pessoa pode participar de um curso de barras, aprender a técnica, usar isso com seus amigos, parentes ou inclusive profissionalmente. E no curso de barra você aprende bastante, vamos a fundo no que são as frases, fazemos trabalhos energéticos para a pessoa experienciar ali na hora a dissolução da energia que está travando, e aí ela sente na hora essa expansão. E quem recebe uma sessão de barras também pode dizer de primeira o quanto ela já ficou aliviada, o quanto já ficou bem mais relaxada e com menos conteúdo, menos conversa fiada na cabeça, né? E aí qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Os cursos
né, enfim, são outras escolhas, tem um custo e tal, mas a Axis tem inúmeras ferramentas que estão disponíveis na internet, absolutamente sem custo, e aí qualquer pessoa pode acessar, pode aprender, pode usar no dia a dia. Enfim, eu mesmo na minha página no Face também posto bastante dicas e perguntas, enfim, e tá aí para todo mundo poder usar sim. O objetivo é esse, que seja acessível ao máximo número de pessoas possíveis, né, para que a gente possa realmente ser uma contribuição para todos, para o Brasil, para o planeta. Bom, então eu espero que vocês façam uso dessa informação, né, e possam acessar aí os conteúdos na internet. Vocês podem digitar barras de Access e vocês já vão encontrar bastante coisa, há bastante vídeos no YouTube. Eu tenho o meu canal no YouTube onde eu falo de alguns cursos, de algumas ferramentas da Access. Então é só acessar Sandra Piedade no YouTube. Meu site está sendo finalizado, mas logo está no ar, sandrapiedade.com.br, e o site da própria Access Consciousness, que tem tanto em inglês, accessconsciousness.com, ou hoje também já sendo traduzido para o português, accessconsciousness.com.br, onde você vai ter conteúdos de Access, explicações em português diretamente para você.